obrigada, então, ao Lucas pelas informações. E olha, para entender melhor o que é essa síndrome que é rara, a síndrome de Kawasaki, a gente conversa agora com o médico e professor da Unicamp, Ricardo Mendes, ele que é o responsável pelo atendimento inicial às crianças que são diagnosticadas com a doença no HC, Hospital de Clínicas da Unicamp, e vai tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Tayla. Boa tarde a todo o público. Bom, Então, doutor. Tayla, eu gostaria de deixar bem claro que, mesmo trabalhando na Unicamp, eu não conheci esse caso em especial. Esse caso, pelo que eu sei, ficou muito pouco tempo na Unicamp. Então, eu acho que é importante esclarecer o que é a doença de Kawasaki, né? A doença de Kawasaki, no início dos anos 50, ela é conhecida como... O primeiro nome que ela tem é síndrome linfomucocutânea. Ou seja, ela tinha acometimento de gânglios, acometimento da pele e das mucosas. Depois, juntando um número de casos grandes pelo professor Kawasaki, do Japão, ele depois recebe homenagem em doença de Kawasaki. O que é a doença de Kawasaki? A doença de Kawasaki é uma doença que é muito mais descrita no Japão, mas ocorre uma distribuição mundial dela, certo? Variando muito com a etnia dos países. E o que é importante ressaltar é um diagnóstico basicamente clínico, ou seja, até o momento não existe nenhum exame que confirme o diagnóstico de doença de Kawasaki, tá? Vou fazer um paralelo como nós estamos tendo uma epidemia. Não existe uma sorologia como a de dengue para falar esse paciente tem dengue ou não tem dengue. Ou febre maculosa, que é uma outra doença que está bem na nossa região de Campinas. Ou seja, existem sorologias que podem confirmar. O Kawasaki é baseado em doenças, em critérios clínicos, com exclusão de outras doenças, tá? Inclusive, vale a pena ressaltar que nos últimos anos, durante a epidemia de Covid, surge uma doença que se mistura muito com a doença de Kawasaki, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid, que ela tem algumas semelhanças e algumas diferenças, principalmente a faixa etária do Kawasaki em menores de 5 anos, como já foi dito, e a síndrome inflamatória em maiores de 5 anos. Mas hoje, os médicos internacionalmente discutem até uma nova classificação da doença de Kawasaki, da síndrome inflamatória, e existe ainda uma situação que se chama o Kawasaki atípico, que é aquele que não preenche todos os critérios do Kawasaki, mas que deve ser tratado como doença de Kawasaki. Doutor, outra coisa explicou... que é importante citar, desculpa, pode interromper a qualquer momento. Não, doutor, uma dúvida é a seguinte, o senhor citou que não atendeu esse caso específico desse bebê que veio a óbito, mas a gente ouviu aí o relato dos pais, né, que disseram que houve uma demora para esse diagnóstico. O quanto a demora para o diagnóstico correto dessa doença pode agravar o caso e até levar ao óbito de uma criança ou de um bebê? Então, o critério de Kawasaki, quais são os critérios de Kawasaki? Tá? A partir daí talvez fique um pouco mais fácil entender. São 6 critérios, sendo que um critério é febre acima de 38 a mais de 5 dias, tá? Então, é muito difícil você fazer o diagnóstico de Kawasaki nos primeiros 5 dias de doença. Quais são os outros 5? A febre é obrigatória estar presente para você pensar em doença de Kawasaki. Dos outros 5, 4 precisam estar presentes, que é o aumento de um linfonodo, de uma íngua, como a gente conhece, principalmente na região cervical, lesões na cavidade oral ou na mucosa oral ou perioral, uma conjuntivite, ou seja, aquele olho vermelho, mas sem secreção, ou seja, uma conjuntivite que não parece uma conjuntivite purulenta, um edema, ou seja, um inchaço de mãos e pés, com uma hiperemia importante das mãos e dos pés, e um exantema, ou seja, um vermelhão no corpo que pode ter várias características, inclusive lembrando o vermelhidão da escarlatina. Então, antes dos 5 dias, é praticamente impossível fazer o diagnóstico, certo? Então, acho que tem que deixar bem claro isso. O que é recomendado
é que o tratamento para evitar o aneurisma da coronária deva ser feito entre o 5º e o 10º dia. Mas mesmo às vezes, você fazendo o tratamento adequado, pode ocorrer o surgimento de aneurisma, tá? Com a imunoglobulina em altas doses, você diminui a chance, mas não evita em 100% o surgimento de aneurismas. Esse caso, eu não posso dizer o que aconteceu, em quantos dias ele recebeu a imunoglobulina. Então, é um caso que eu não gostaria de fazer nenhuma opinião, porque eu não conheço o caso. Infelizmente, como na reportagem que iniciou a nossa entrevista, existem óbitos, não só no Brasil, como no mundo, e justamente por essa dificuldade de você ter exames. Se você perguntar para mim se ela é uma doença do reumatologista, do imunologista, do infectologista ou do cardiologista, eu não vou poder dizer. Se você procurar nos grandes livros de infectologia, Kawasaki vai estar lá, no de reumatologia ele vai estar lá, na cardiologia ele vai estar lá, e no do imunologista também. Quer dizer, ainda é uma doença que a etiologia, ou seja, quem desencadeia, o que precisa ter para ter Kawasaki ainda é desconhecido. Então, por isso que é uma doença que, geralmente, ela é multidisciplinar. Na Unicamp, geralmente, essas crianças chegam ao pronto-socorro. O pronto-socorro são pediatras emergencistas que também já conhecem a doença, podem pensar no diagnóstico. Depois, ela é internada na enfermaria, onde também tem a equipe de médicos, onde tem infectologistas, reumatologistas que podem ser chamados, e é feito o diagnóstico. Nunca é feito um diagnóstico de forma fácil. Geralmente, você precisa de opinião de pelo menos dois colegas, para a gente ter uma certa tranquilidade no diagnóstico. Então, isso que eu acho que é deixar bem claro. Doutor, pois não. Só que o senhor citou a escarlatina e também foi citado na reportagem, né? E o senhor falou de sintomas parecidos que, no caso, são aquelas bolinhas, né? E isso também confunde, piora uma possibilidade de dar o diagnóstico, já que, como o senhor disse, não existe exame patológico, né? Um exame que confirme a doença. É uma dificuldade. Eu vou citar uma outra doença que o Brasil está vivendo o ressurgimento dela, inclusive, quando você fala que se você lê nos livros, ela vem uma tabela com os critérios diagnósticos e embaixo excluir as doenças, que incluem escarlatina, sarampo, febre maculosa, outras doenças infecciosas virais. Quer dizer, então, muitas vezes é difícil o diagnóstico e a gente acaba tratando sem um diagnóstico de certeza, mas ele preenche os critérios. Doutor, por fim, essa síndrome, né, ela é genética? Existe uma predisposição maior em algum grupo, em alguma etnia, né? Existe uma incidência, algum estudo também sobre isso? Então, se você comparar a epidemiologia de casos no Japão, a incidência no Japão ela é bem maior, é dito até 150 casos para cada 100 mil crianças internadas. No Brasil, nós não temos essa epidemiologia tão clara, porque é importante ressaltar, a doença de Kawasaki não é uma doença de notificação compulsória, então não existe nenhum documento, diferente da tuberculose, do sarampo, de outras doenças que são de notificação compulsória, você não tem uma estatística total. Mas em alguns trabalhos americanos e próprio no Brasil, mostra uma incidência bem menor. Nós temos que lembrar que dentro da população brasileira existe uma miscigenação muito grande, né? Dizer que, então, a gente tem uma dificuldade grande de dizer, existe fator genético? Talvez exista, mas ainda não foi determinado. Vamos pensar no futuro daqui 10 anos. Cada vez mais nós estudamos a possibilidade de estudar o genoma das pessoas, né? Tem pessoas que fazem o genoma em clínicas privadas para saber a chance de algumas doenças. Pode ser que nos próximos anos
saiu algum estudo mostrando que existe alguma alteração genômica que predispõe o Kawasaki. Isso é um futuro que talvez possa acontecer. Não estou dizendo que existe, mas que ainda no momento várias teorias já foram ditas, mas ainda nenhuma foi totalmente comprovada. Doutor, brevemente, então, para ficar como um alerta aí para os pais, principalmente que nos ouvem, o diagnóstico é difícil, mas quais sintomas devem acender um alerta aí para que os pais procurem um atendimento especializado, né, em relação à síndrome de Kawasaki? Às vezes os pais ficam muito desgostosos quando a gente pede para esperar. A criança procura febre há um dia. É muito difícil sair um diagnóstico com febre há um dia. Eu acho que os pais, a partir do terceiro, quarto dia de febre, esse médico que atender deve lembrar do diagnóstico da doença de Kawasaki. Embora, se você perguntar para mim o que é mais frequente no Brasil ou no mundo, doença de Kawasaki ou escarlatina? Escarlatina. Muito parecida? Pode ser muito parecida. Mas, lembrando que a partir do quinto dia de febre, faz parte do que a gente diz, diagnósticos diferenciais. Lembrar sempre da doença de Kawasaki, tá? Outra coisa que eu só queria ressaltar é o ecocardiograma não faz diagnóstico de doença de Kawasaki. Ele é feito para procurar a complicação possível da doença de Kawasaki. Muito bem, eu quero agradecer então ao médico, também professor da Unicamp, médico também do HC, Ricardo Mendes, tirando nossas dúvidas. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no programa. Bom trabalho para o senhor. Ótima tarde. Obrigado a todos e espero ter contribuído com toda a população. Com certeza contribuiu. Vamos ao repórter CBN.